Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, depois de muito tempo sem postar nada. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouco de um jogo que eu estou desenvolvendo, que é o Área 37. Eu até cheguei a mostrar ele em alguns vídeos anteriores, só que ele se chamava Área 32. Depois eu mudei o nome, depois eu vou gravar um vídeo explicando por que eu mudei o nome do jogo, por que eu fiz algumas alterações, né? Porque o jogo era em pixel art, o jogo não era em pixel art, agora é em pixel art. Chamava Área 32 e tinha o motivo de ser o número 32 e agora é 37, que também tem o motivo de ser o 37, que depois eu vou explicar. Porque a minha ideia é fazer, na medida que eu for desenvolvendo o game, eu vir aqui nesse canal, gravar alguns vídeos mostrando como que anda o game, mostrar o andamento do projeto e também falar sobre passar alguma informação, alguma coisa que eu tenha aprendido durante o processo da criação desse jogo, que talvez sejam úteis para vocês também, que tenham interesse de criar seus próprios jogos, para vocês aprenderem aí com os meus erros, com os meus acertos, pegar mais ou menos ali um pouco da visão que eu tenho sobre desenvolver jogos, sobre algumas técnicas, tudo mais. Eu vou mostrar o gameplay primeiro, ele todo, do que eu tenho aqui, e depois eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho que sejam interessantes de falar. Então, deixa eu voltar aqui a minha gameplay. Eu tinha gravado esse vídeo jogando o game, só que quando a gente grava, a velocidade, o processamento fica muito lento. Então, ficou inviável utilizar o vídeo que eu utilizei jogando o game. Então, eu preferi gravar separado, fazer o vídeo do gameplay e depois fazer esse vídeo aqui falando sobre o gameplay. Mas antes da gente ver aqui esse vídeo inteiro, eu quero falar para você que quer aprender pixel art, mas ou não quer gastar muita grana com alguns cursos que tem, que são muito caros, ou não tem muita grana, mas quer aprender pixel art e quer aprender com qualidade. Eu criei um curso de pixel art que ele está por apenas R$40. Eu vou deixar os links aí na descrição. Você pode adquirir ele pelo site oficial da Indie Power, ou então você também pode adquirir ele pela Udemy. Ambos os cursos são os mesmos, são as mesmas aulas, é a mesma quantidade de aulas que tem em no que você encontra lá no site da Indie Power, é o mesmo que você encontra na Udemy. Aí fica a seu critério, se você gosta mais de utilizar Udemy ou você não gosta tanto da Udemy, quer tentar uma plataforma diferente, aí fica a sua escolha. Mas eu vou deixar o link aí para você adquirir. O curso está apenas R$40, ou seja, é um preço bem baixo se a gente for analisar muitos cursos que existem por aí no mercado hoje em dia. Então você pode adquirir ele por apenas R$40, você vai aprender pixel art do zero. Agora, se você quer aprender algo a mais, quer aprender desenho, pintura digital, quer trabalhar com 3D também, porque muita gente não sabe, mas quando você tem um domínio do 3D, você consegue pegar muita coisa do 3D e trazer para o 2D, inclusive para pixel art. Esse jogo mesmo que eu vou mostrar aqui, o Área 37, eu estou utilizando muito 3D nele. Depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre o uso de recursos tridimensionais para você criar pixel art. E aí eu vou mostrar aqui o que eu utilizei nesse game de 3D e como que eu fiz para transformar esse 3D em pixel art. Então é possível sim. Então se você quer ter um aprendizado de arte para jogos de uma forma mais ampla, o que é bem interessante também, mesmo que você vá trabalhar só com pixel art, também tem o curso Game Art Total, onde você aprende a criar arte 2D, 3D e inclusive pixel art. O Game Art Total você pode comprar ele pelo plano vitalício, em que você paga um valor apenas uma vez e tem acesso vitalício ao curso. Na verdade, tanto o curso de pixel art quanto esse Game Art Total você tem acesso vitalício.
Igual eu falei, é R$ 40 o curso de Pixel Art e é apenas R$ 40. Não é R$ 40 por mês, é apenas R$ 40. Pagou R$ 40, o curso é seu para sempre. Já o Game Art Total, ele é um pouco mais caro, porém ele engloba diversos outros cursos dentro desse pacote, que é o Game Art Total, e você tem a opção do plano mensal, em que você paga por mês, como se fosse uma Netflix. Você pode pagar 2 meses e depois cancelar, ficar 3 meses ou cancelar, ou então ir pagando até consumir todo o conteúdo desse curso. Mas enfim, vai estar os links aí na descrição, aí você olha depois que terminar esse vídeo, porque está bem interessante. O curso já tem bastante alunos, inclusive na Udemy ele já é o curso mais vendido de Pixel Art. Se você digita lá Pixel Art, ele é o primeiro que aparece como mais vendido e é um curso novo. Ou seja, é um curso que está fazendo bastante sucesso e o pessoal está gostando bastante. Mas enfim, aí você acessa o link e aí você vê como que tá lá. Então vou colocar aqui o play, eu vou até abaixar aqui o meu microfone para deixar somente o áudio do game.
Então, beleza. Então tá aí o gameplay do game, mostrando não só o gameplay, mas também os menus. E eu quero levar algumas coisas em considerações. Primeiro eu quero falar algumas coisas em relação ao game. Bom, o jogo ele ainda não tem uma data em que eu vou lançar ele. Provavelmente vai ser até o final do ano que vem, eu espero, mas também eu não tenho certeza. A minha ideia inicialmente é lançar uma demo ainda esse ano. Não demora muito para que isso seja possível. E assim que eu lançar a demo desse game, eu também quero lançar em conjunto a página na Steam. Porque é muito importante ter a página na Steam antes para o pessoal ir colocando o jogo lá na wishlist. Então eu quero anunciar esse jogo juntamente com a demo dele. Aí essa demo eu vou tentar colocar ele na Steam para o pessoal que chega lá conseguir baixar pela Steam. Eu não lembro. Eu lancei 3 jogos lá, mas eu nunca procurei sobre colocar demo lá. Então eu não sei se o jogo já tem que ter sido lançado para você colocar uma demo ou se é possível colocar uma demo antes do jogo ser lançado. E também vou colocar ele no itch.io, porque o itch.io, como é uma plataforma grande, principalmente para jogos mais gratuitos e tal, talvez seja interessante colocar ele lá, que é essa versão demo, que é gratuita, lá na itch.io e também em outras plataformas. Porque existe a possibilidade, né, de você colocar um jogo lá, principalmente gratuito, e ele ganhar uma certa relevância na plataforma e ter mais visibilidade ali dentro e chamar mais pessoas que podem ingressar na wishlist lá da Steam. Então eu pretendo fazer nessa dinâmica. O jogo ele vai ter, como mostra aqui, em 4 idiomas diferentes, que é o inglês, o português, o espanhol e o francês. É muito importante e legal você ter mais de um idioma no seu game para você atender outras pessoas também. Pegar principalmente alguns idiomas-chave, porque às vezes certos idiomas, por exemplo, não existem tantos falantes daquele idioma e às vezes vale mais a pena você, por exemplo, manter o inglês para que aquelas pessoas daquele país que tem um idioma específico consiga acompanhar. Então é importante você pegar principalmente alguns idiomas-chave, até mesmo baseado ali com vendas e tudo mais. O Brasil nem é assim um foco de venda de jogos. Os meus, por exemplo, mesmo o Button Soccer League, que é um jogo que remete um pouco do Brasil, né, dos jogos de futebol de botão, ele vendeu mais lá fora do que aqui dentro no Brasil, porque grande parte dos compradores são de fora. Mas de toda forma, como é um jogo brasileiro, é importante ter ali o idioma português também. Esse jogo aqui, se você leu as cutscenes, ele se passa no Brasil. Que no caso aqui é em Divinópolis, aqui na minha cidade, na minha cidade de Divinópolis, onde eu moro, no estado de Minas Gerais, porém no futuro. Eu preciso até colocar um pouco mais para frente aqui nesse futuro. Eu acho que eu coloquei muito próximo, talvez. Então eu vou colocar um pouco mais para frente. E aqui eu ainda preciso ajustar os acentos, porque não tem nada aqui com acentos. Algumas coisas talvez sim, mas a maioria não. Então falta colocar alguns acentos também. Na verdade o nome Área 37, já deixando aqui o porquê que eu mudei de Área 32 para 37, é porque aqui o DDD é o 37, é o 037, essa região. Então, aí eu resolvi mudar. Porque a princípio, quando era Área 32, eu não tinha essa pretensão de fazer o jogo localizado em nenhuma cidade específica. Mas eu tinha vontade de fazer um jogo localizado aqui na minha cidade, porém em um contexto diferente. Então eu resolvi pegar esse jogo mesmo, já que o Área 32 não tinha relação com nenhuma cidade, pensei, então vamos colocar ele como sendo
aqui na minha cidade. Então eu mudei e coloquei ele se passando aqui e coloquei o 37 no lugar do 32. E o 32, no caso, eu queria um jogo que chamasse área e algum número, ou ia ser área algum número e X, ou área X, alguma coisa do tipo. E aí eu tinha colocado o 32, lembrando da pasta System32 do Windows. Aí foi só por isso que eu coloquei o 32 mesmo. E depois eu mudei para o 37. E aqui falando sobre algumas coisas. Aqui sobre fazer jogos com uma pegada mais retrô. Quando a gente vai fazer um jogo que tem essa pegada retrô, primeiro você tem que levar em consideração algumas coisas. Você pode criar esse jogo com essa pegada retrô através da estética e também através da mecânica. Em relação à estética, muitas pessoas pensam que é só você fazer um jogo pixel art e pronto, você já está fazendo um jogo retrô. Só que não é bem assim, porque você pode fazer um jogo em pixel art que não se pareça jogos ali da era 8, 16, início do 32 bits, por exemplo. Pode ser que ele se pareça mais um jogo moderno. Então, não é só fazer um jogo em pixel art. Vou até colocar aqui num pedacinho aqui de gameplay. Não é só fazer um jogo em pixel art e está pronto, já está resolvido. É mais complexo do que isso. Quando a gente faz um jogo com uma pegada retrô, a gente tem o objetivo, assim visualmente, de fazer com que ele se pareça um jogo que teria sido feito para um videogame específico. No meu caso aqui, eu fiz como se ele fosse um jogo ali da era 16 bits, um jogo de Super Nintendo. Embora os gráficos já tá mais parecido com o Mega Drive do que com o Super Nintendo. Então eu mesclei um pouco, peguei o melhor de um e de outro. Não que o gráfico do Mega Drive seja melhor, na verdade, na minha opinião, pelo menos, eu acho o gráfico do Super Nintendo superior. Mas eu escolhi trabalhar mais próximo do Mega Drive, embora a paleta de cores também não seja do Mega Drive. E quais foram as decisões que eu tomei aqui nesse jogo para que ele se parecesse com um jogo 16 bits, independente ali do Mega Drive, Super Nintendo e tal? Primeiro, pixel art, obviamente. Segunda coisa importante em relação à estética é a proporção, não a proporção da tela, mas a resolução. A resolução do Super Nintendo, eu não lembro quanto que é, mas eu acho que na altura é 240 pixels, alguma coisa assim. Então eu peguei a altura da tela, da resolução dos jogos 16 bits. Eu acho que tanto o Super Nintendo, quanto o Nintendinho, quanto o Mega Drive, a maioria trabalhava com proporções iguais. E eu só aumentei a lateral, né, para ele ficar com essa pegada mais widescreen. Porque os jogos de antigamente, assim como as TVs de tubo e tudo que era feito para uso doméstico, era naquela resolução quadradinha, né, igual TV de tubo. Tanto é que a gente joga em emulador e fica aquelas barras pretas do lado. Isso porque a resolução daqueles jogos era diferente, principalmente na horizontal. Porque a vertical você joga ali para cima e pronto, mas a vertical às vezes não pega tudo e sobra aquelas barras nas laterais. Então eu resolvi ampliar, aumentar na lateral, ao invés de deixar naquela resolução quadrada, naquela proporção quadrada, deixei ele um pouco mais esticado. Mas a altura eu mantive para ficar o mais próximo possível. Então resolução baixa, de forma que os pixels fiquem aparentes, mas não tanto. Por exemplo, você vê os pixels, mas quando você está ali jogando, o pixel dá uma perdida ali no meio, ele meio que mescla com outras coisas. Diferente, por exemplo, dos jogos do Game Boy Advance, que você vê aquele pixel grandão. Então aqui eu utilizei aquela resolução porque tem mais cara de 16 bits. Não fica aquela coisa de
que não aparece os pixels ou aparece os pixels demais. Fica ali no meio termo. Outra coisa, utilizei uma paleta de cores limitada. Então aqui eu utilizei somente 64 cores, talvez até menos, porque eu utilizo uma paleta de 64 cores que já vem no Aseprite, que é o EEP64, mas eu raramente utilizo todas as cores, então provavelmente é menos de 64. Então tem essa limitação também da quantidade de cores. O Mega Drive, ele tinha mais essa limitação. O Super Nintendo nem tanto. O Super Nintendo ele tinha uma capacidade de exibição de cores maior do que o Mega Drive. Mas trabalhar com mais opções de cores, às vezes, te dificulta um pouco. Por quê? Quando você vai trabalhar com poucas cores, no início é difícil, porque 64 cores apenas, e você tem que resolver tudo com essas cores. Diferente de quando você vai trabalhar com 200 e tantas cores, por exemplo. Se fosse mais parecido com o Super Nintendo, daria para utilizar ali uma faixa de 200, 250 cores, mais ou menos. Então seria bem mais cores do que só 64. Só que em relação a harmonizar o todo, aqui o tileset com os backgrounds, que são várias camadas, né, de background, acaba tendo uma dificuldade quando você tem mais possibilidades. Porque quando você tem 64 cores apenas, você é obrigado a repetir essas cores várias vezes. Então, por exemplo, se você olhar, eu vou pegar até uma outra cena que tenha aparecendo mais o céu, isso aqui está perfeito. Se você for reparar, você percebe que tem muitas cores aqui que se repetem. Ali no sol tem cor que está no céu, que também está ali nessas áreas mais da frente, né, nos tilesets, que também se encontra na explosão, no personagem. E essa repetição de cores cria uma harmonização no todo. Ou seja, faz com que o background, as camadas de background, assim como os tilesets, essa área mais à frente, elas se mesclem melhor. Então ela tem uma mesclagem melhor devido a essa repetição de cores. Talvez se eu tivesse mais cores à minha disposição, 250, ou não colocasse essa limitação, eu não iria repetir tanto as cores, eu iria chegar em cores próximas, não ia repetir, porém eu levaria um pouco mais de tempo para poder harmonizar o tileset com o background, porque eu teria que ficar fazendo testes e testes, alterações, até chegar em tonalidades ali, em matizes mais próximos. Como eu tenho só 64 cores, eu tenho que repetir, às vezes, pegar uma caixinha de cores bem menor, 5 cores, e repetir ela várias e várias vezes, e modificando ali a configuração do cenário para poder funcionar. Por exemplo, ali nesse cenário, lá no fundo, ali tem aquela escavadeira maior, e um pouco mais no fundo tem uma outra camada com várias escavadeiras, né, que é um fundo que está se repetindo. As cores daquela escavadeira, se você for observar, ele também está um pouco acima do céu. Então, olha só, se eu tivesse colocado o céu todo de uma cor só, como aquela cor que está um pouco mais acima, a escavadeira não ia aparecer, não ia ter um destaque suficiente. Aí o que eu tive que fazer? Nessa basezinha do céu, eu tive que colocar um tom mais claro, que não tem naquela camada intermediária daquelas escavadeiras lá do fundo. Então, as cores das escavadeiras estão no céu, mas ela está no céu, porém numa parte mais acima, de forma que ela não encosta na escavadeira e não gera ali um conflito pelo fato de ser a mesma cor. Eu também não poderia utilizar um tom mais escuro, porque senão iria perder aquele efeito de profundidade. Porque na medida que os elementos se afastam, eles vão ficando com menos detalhes, uma quantidade menor de detalhe, e também ele vai se mesclando ali ao ambiente, né? Aquele efeito atmosférico,
que é o que parece ali, que ele está bem distante, né, do que esses elementos mais à frente. Se eu tivesse colocado ele de preto, por exemplo, não iria dar esse efeito tão interessante. Então, acaba sendo um desafio maior, porém o resultado de utilizar uma quantidade menor de cores eu acho mais interessante. Como se trata de 16 bits, eu não coloquei um limite de quantidade de cores por sprite. Se eu fosse fazer um jogo numa pegada 8 bits, aí sim, eu iria trabalhar com no máximo 4 cores por sprite, para ficar mais interessante, né? E porque se eu colocasse também, não colocasse essa limitação, aí iria parecer mais um 16 bits do que um 8 bits. Tem a questão da música também. A música e o áudio, que é importante para a parte estética. E uma característica importante dos jogos 8 e 16 bits em relação às músicas é que a maioria utilizavam sintetizadores ou geradores de áudio do próprio console, como é o caso do Nintendinho, que tinha um gerador de áudio, então toda a música é feita através de chiados gerados pelo chip do próprio videogame. Em alguns casos utilizava ali, colocava os arquivinhos ali dos sintetizadores, né? Então é tudo feito basicamente com sintetizadores, tudo sintetizado. E no caso aqui da música, na minha situação, eu coloquei a seguinte limitação. Primeiro, a música. Todos os efeitos sonoros, todos os instrumentos, eu peguei da própria biblioteca do Super Nintendo, de jogos do Super Nintendo. Existe um site, que eu não lembro o nome, que ele disponibiliza os plugins. Na verdade, não é nem os plugins, como se fossem os samples de vários jogos do Super Nintendo. Que você pode baixar, por exemplo, você quer fazer as músicas com os mesmos instrumentos do jogo Donkey Kong. Você vai lá, baixa, e ali você abre aquilo no seu programa de criação de música, e ali você vai ter todos os instrumentos utilizados. Então eu peguei alguns instrumentos de jogos do Super Nintendo, porque em relação ao Mega Drive, o Super Nintendo tem um áudio melhor. Então eu peguei esses instrumentos do Super Nintendo e também fiz uma limitação de no máximo 8 faixas de áudio. Então é uma faixa só para os efeitos de bateria, uma faixa ali para o efeito de guitarra, uma faixa para o efeito de baixo, sintetizadores e tudo mais. Então, as músicas, não só essa, mas como as outras que serão feitas, todas elas terão no máximo 8 faixas de áudio, que era o comum no 16 bits. E no caso... e outra coisa interessante da música também é que eu instalei um plugin e utilizei um plugin que ele simula o chip de equalização do Super Nintendo. Que o Super Nintendo ele tinha um recurso que ele tinha como se fosse uma equalização no áudio que, se eu não me engano, o Mega Drive não tinha. Então eu trouxe esse recurso do Super Nintendo, esse plugin que simula esse recurso, para deixar um eco ali no fundo e deixar o áudio um pouco mais suave e mais agradável. Já os efeitos sonoros em si, eu também peguei, no caso eu peguei de jogos do Mega Drive, talvez eu vá pegar alguns de Super Nintendo também. Fiz algumas alterações, né, no pitch ali, deixar um pouco mais grave ou mais agudo em alguns, e deixei eles mais seco. Então, enquanto a música de fundo tem ali um efeito de equalização e tudo mais, que deixa uma coisa mais suave, eu já deixei o áudio dos efeitos sonoros mais seco, porque a música vai dar uma base ali suave para aquele áudio dos efeitos sonoros aparecerem de forma um pouco mais grotesca, para dar ali um contraste entre a música de fundo
e os efeitos sonoros, mas sem ficar poluído demais. A primeira versão que eu fiz, inclusive, ficou muito poluída, porque eu coloquei efeito quando o personagem pula, quando ele cai, quando ele atira, quando o tiro bate em algum lugar. A explosão, o efeito sonoro da explosão era mais longa, porém isso no jogo ficava muito poluído, ficava um ruído muito chato. Então eu reduzi, tirei bastante efeito sonoro, deixei só o mais importante ali, alguns efeitos mais para dar referência para o jogador do que para gerar uma estética, para não ficar aquele ruído muito chato, constante no game. Outra coisa importante no jogo retrô é em relação às mecânicas, porque você não quer só a estética, você também quer aquela mecânica, você quer aquela dificuldade, você quer aquele gameplay fácil, simples, que você usa às vezes 2, 3 botões, mais os direcionais, e pronto. Você já tem ali todo o comando do personagem ali nas suas mãos, utilizando poucos botões. Então muitos jogos dessa época eram assim, eram fáceis de jogar, porém difíceis de você concluir, de você dominar. Eles eram difíceis de você concluir, mas a jogabilidade era simples e fácil. Não era nada, você não precisava nem de tutorial, né? Você só abria o jogo, apertava os botões, descobria o que era e pronto. Já saía pro jogo. Então eu busquei simular as mecânicas. Então não tem nada de mecânica muito complexa ou muito inovadora. Tudo que tem aqui são coisas que você encontra em jogos da época 16 bits. Então mecânicas bem simples, nada muito complexo. O personagem anda, pula e atira e só. Ele nem rola, não pendura em lugar nenhum. É tudo muito simples mesmo. Então, eu prezei por trazer mecânicas simplificadas que eram comuns em jogos da época. Porém, quando você vai fazer isso, você tem que tomar um certo cuidado para você não trazer mecânicas que não eram legais na época e não são legais hoje. Por exemplo, quem jogou Castlevania do Nintendinho, Ninja Gaiden, já ficou muito frustrado porque passou o jogo inteiro, aí você vai pular um buraco, vem um passarinho, te joga no penhasco, ou você tá lá naquela fase das medusas do Castlevania, pulando lá, aquela dificuldade toda, aí quando você cai no lugar que você tem que cair, vem uma medusa e te joga para trás. Ele dá aquele efeito daquele pulinho para trás ao tomar dano. Aquilo ali é uma coisa que eu nunca colocaria em um jogo meu, porque é uma mecânica que eu considero injusta, porque não tem por que você punir o jogador dessa forma, porque se fosse só tomar um dano, vem a medusa ali, tomou um dano, beleza, vai pra frente, segue, tava ok, mas não, o personagem muitas vezes ele morre por causa dessa mecânica. E às vezes ele chega lá, tá indo muito bem, só que aí ele morre. Ou seja, é uma punição muito grande por um erro muito bobo, que na verdade não é um erro, é um acaso, né? Principalmente nas medusas que aparecem meio que de forma aleatória lá no game, de tempo em tempo. Então existem mecânicas que são muito injustas nos jogos 8, 16 bits que não vale a pena. Então você tem que sempre buscar fazer contextualizar para a situação atual, né? Trazer o retrô, porém sem exagerar e trazer as coisas ruins também, que não eram legais. Porque por mais que esses jogos sejam bons, muita gente parou de jogar por causa disso, porque fica injusto. Você morrer no chefe várias vezes, você morrer porque tomou muito dano no decorrer da fase, beleza. Você continua, você sabe que é porque você não está bom o suficiente. Agora, o personagem morrer por causa de uma coisa simples, aí é um pouco injusto. Outra coisa importante quando você vai fazer um jogo retrô é você trazer recursos modernos também. Por exemplo, save state é uma coisa importante. Muitos jogos utilizavam password. Hoje em dia não faz sentido você utilizar password. Password era utilizado porque, às vezes, para economizar no cartucho, não ter que colocar bateria,
chip de save, jogava um password lá e pronto. Ou às vezes nem colocava, né? O jogo, como o cartucho era muito pequeno, o jogo ele tinha que ser muito reduzido, e como o jogo era reduzido, eles tinham que deixar a dificuldade um pouco maior para o jogador jogar mais tempo. Hoje em dia você consegue fazer o jogador jogar bastante o seu game sem apelar para esse recurso de deixar o jogo difícil demais. Então, uma coisa que eu coloquei aqui é o save. Muitos jogos run and gun da época não tinham save state. Você tinha que voltar para o início desse game over. Ou se você precisasse parar a sua sessão de jogo por algum motivo, tinha que começar do zero, mas hoje em dia não dá para fazer isso, né? O pessoal trabalha, estuda. Quando a gente era criança, naquela época, beleza, a gente ficava o dia inteiro jogando. Tinha gente que às vezes ia dormir, deixava o videogame ligado, desligava só a televisão, continuava no dia seguinte, mas hoje em dia não dá para fazer isso, né? É meio que loucura. Então ter um save é importante. Por mais que naquela época não era tão comum. Password é uma coisa que você não deve nem cogitar, na minha opinião, porque não faz sentido, né? Você coloca um código ali no seu game a mais, pronto. Você cria um sistema de save sem necessidade de password da pessoa ter que ficar anotando, digitando, que acaba sendo uma coisa chata também. Foi legal na época, mas é porque era o recurso que tinha, né? Hoje em dia eu acho que não é muito interessante porque o pessoal já não tem tanto esse tempo. Até porque muita gente que joga jogos retrôs é um pessoal que tem um pessoal mais novo também, mas grande parte do consumidor é um povo que já está ali mais velho, né? Na casa dos 20 e tanto, dos 30, e o pessoal já não tem tanto tempo para ficar voltando o jogo toda vez que quiser jogar, não. Então é importante ter um save que não seja por sistema de anotação, que seja o mais simplificado possível, senão o pessoal vai acabar desistindo por falta de tempo, né? E a questão de níveis também, né? Por exemplo, aqui nesse jogo ele tem vários níveis. Vou ver se eu encontro aqui com facilidade o local em que escolhe os níveis do jogo aqui. Tem fácil, normal, difícil e ultra. O fácil tem um sistema de save, e como tem um sistema de save, então tem continues ilimitados, né? Não faz sentido. Então ele tem um sistema de save que você pode salvar o jogo, não a qualquer momento, tem os pontos lá que você salva, né? Assim que termina cada missão, cada estágio. Tem o normal, difícil, ultra. O normal, difícil, ultra, ele já não tem save state. E o normal, ele já tem continues mais limitados. Talvez eu vá colocar até continues ilimitados. Porém, vai ser no nível normal. Se você pode continuar ilimitadamente, depois de der game over, mas se você desligar ali, fechar o jogo, ele volta tudo do zero. Então vai ter normal, difícil, ultra, e esses não tem save state. Só o fácil. Então se você quer uma experiência mais parecida com o que era na época, sem save, sem nada, você pode jogar ali o normal, difícil, ultra. Agora se você já não tem tempo, você joga no fácil. Então é um recurso que é importante você ter esses níveis diferentes, essas formas de jogo diferentes, para você atender tanto aquele jogador mais hardcore, quanto aquele jogador que é um pouco mais casual, que não tem tanto tempo e não tem tanta aquela disposição que tinha antigamente. Então você atende ali os dois. E outro recurso importante é você colocar o sistema, caso você vai lançar na Steam, colocar sistemas de conquistas, né? Então aqui, por exemplo, você pode colocar, se a pessoa zerar no modo fácil, ela ganha uma conquista, se zerar no normal, no difícil, ultra, ela ganha conquistas diferentes, né? Porque aí ela vai ser um estímulo para que ela possa jogar em níveis diferentes. Você pode colocar finalizações diferentes, liberar personagens, recursos, para que o jogador possa sempre tentar em níveis cada vez mais difíceis e assim criar uma rejogabilidade no seu game, né? Um fator replay, esse seria o termo correto. Mas enfim, aqui o vídeo ficou bem grande, mas é isso aí. Depois eu vou gravar outros vídeos
sobre esse jogo, mostrando mais alguns detalhes de pixel art, algumas técnicas que eu utilizei, mostrar a questão das músicas também. Aqui eu passei mais um apanhado geral. Eu espero que os outros vídeos não fiquem tão longos. Esse vídeo também não vai ter edição, vou deixar ele mais cru mesmo, para soltar esse vídeo o mais rápido possível. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse conteúdo aqui, com esse vídeo, tenha gostado do game, né? Vamos trabalhar para lançar a demo dele o mais rápido possível. E lembrando, se você tem aí R$40 sobrando e quer aprender pixel art, só você entrar nos links que vão estar aí na descrição e aí você pode se matricular no meu curso de pixel art e aprender do básico ao avançado. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e até mais.